Olá a todas e a todos, boa noite, sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa aula de prática processual aqui da PUC Minas, onde, no encontro de hoje, nós vamos trabalhar com a figura do mandado de segurança, né? Nós gravamos um vídeo na semana passada para falar sobre os aspectos teóricos ou teoréticos, teórico-práticos da figura do mandado de segurança. O problema agora é compreender como, então, esse mandado de segurança ele nos é apresentado e, portanto, quais são os desafios quando alguém vai sentar para elaborar um mandado de segurança, seja uma elaboração que tem que levar em conta a estrutura e as exigências do exame de OAB, seja também pensar aqui um pouco a prática, a malícia que a figura do mandado de segurança também espera de nós. Bom, seguindo um padrão que nós já havíamos combinado, nossa preocupação é, então, avançar a partir de uma experiência concreta, seja como, dentro de um caso simulado, a prova da OAB compreende a exigência do mandado de segurança, e aí a gente vai montar, né, essa peça em cima dessas exigências da Ordem dos Advogados. É importante, é muito, muito importante que a gente leve em consideração aqui que nós temos que analisar um caso, né? E aí o primeiro ponto é, antes de tudo, uma leitura até mesmo cuidadosa desse caso, para que esse caso ele seja bem analisado, seus aspectos tradicionais e pegas que a OAB pode acabar nos impondo. Bom, feito essa consideração, né, a gente tem aqui o caso. E aí eu queria ler com vocês esse caso. Deixa eu ver se ele não vai ficar muito grande, né, para que vocês possam, então, pensar como a prova da OAB vai pensar. Esse caso é um caso retirado de uma prova recente de direito administrativo e, portanto, né, ele tem até uma, eu diria, maldade, né, que a gente precisa se atentar para não correr eventual risco com relação a ele, né? Enfim. Bom, começando pelo caso, né? Após 10 anos de defasagem salarial, milhares de trabalhadores que integravam o mesmo segmento profissional reuniram na sede do Sindicato W, legalmente constituído e em funcionamento há mais de 20 anos, que representava os interesses da categoria, realizaram uma Assembleia Geral convocada só para deliberar a respeito de medidas, então, a serem adotadas para reclamar essa situação de defasagem e, ao fim de ampla discussão, decidiram que, ao invés de realizarem uma greve, porque entendiam que isso causaria um grande prejuízo à população e à economia do país, iriam se encontrar nas praças da capital do estado Alfa, com o objetivo de debater publicamente os interesses daquela categoria de forma organizada, de forma ordeira, e ainda fariam passeatas semanais pelas principais ruas da capital. Em situação dessa natureza, a lei dispõe que seria necessária a prévia comunicação ao comandante
da Polícia Militar do Estado Alfa. Bom, espera aí. Vamos levar em consideração aqui que essa comunicação não pode ser confundida com autorização, né? Nós vamos encontrar determinação constitucional acerca desse direito de exercício da sua liberdade de expressão e, consequentemente, né, não pode o comando da Polícia Militar criar qualquer tipo de problema. Na verdade, isso aqui é muito mais para organizar as vias públicas, organizar o trânsito e não ter eventual coincidência de manifestação nesse mesmo dia, horário e local. Bom, no mesmo dia em que recebeu a comunicação dos encontros e passeatas semanais, que teriam início em 10 dias, então eles deram prazo para a polícia se organizar, o comandante, em decisão formal e comunicada ao sindicato, indeferiu essa passeata sob o argumento de que atrapalharia o direito ao lazer nas praças e a tranquilidade das pessoas. Bom, inconformados com a decisão do comandante, o sindicato procura você como advogado, e solicita o manejo de uma ação judicial, tá? Então, uma ação judicial que dispensasse a instrução probatória. Olha a dica que a própria questão está te dando. Considerando haver farta prova documental existente para que os trabalhadores pudessem cumprir o que foi deliberado na Assembleia da categoria, no prazo inicialmente fixado, sob pena de esvaziamento da força do movimento. Opa! Né? Aqui tem também uma questão importante, né? Então, a questão ela está identificando para a gente a ideia de que eu preciso elaborar uma peça e essa peça ela tem que envolver a desnecessidade de produção de prova. Logo, qual é a dica? Qual é a dica que está sendo dado nessa questão? Não se trata, não se trata de uma situação de ação ordinária. Não se trata, então, de ação ordinária. Logo, para ter dispensa da produção de prova, eu preciso de uma ação constitucional. Bom, tá. E aí a grande questão, se você vai fazer a prova do OAB, é identificar qual é aqui a ação constitucional a ser proposta, né? Então, dentro dessa situação, tem que se ter muito cuidado. Tem que se ter muito cuidado. Porque uma leitura apressada acharia que se trata de uma situação de exercício de direito de locomoção, de ir e vir. E não é possível que, dentro dessa lógica, nós estejamos diante de um habeas corpus. Afinal de contas, o que esse povo quer? Esse povo quer o exercício do direito de liberdade de locomoção para protestar, desculpa, de locomoção para protestar. O objetivo principal aqui não é andar. O objetivo principal aqui é exercer uma liberdade de manifestação e, através do exercício dessa liberdade de manifestação, provocar uma reflexão, provocar eventualmente uma reação para que essa defasagem salarial trazida pela questão fosse então objeto de análise. Contudo, contudo, é extremamente importante que a gente tenha também em mente que, no contexto da questão,
No contexto da questão, há uma urgência, porque se essa passeata ela vai acontecer em 10 dias e já há uma ordem, ainda que de legalidade duvidosa, do comando da PM, há uma emergência. E se há uma emergência, há uma necessidade possível de um pedido liminar, né? Então, dentro desse contexto todo, a gente precisa compreender qual é, né, o cenário que a questão está esperando de nós. Mas, enfim, mas, enfim. Então, a gente já sabe que eu tenho que descartar o habeas corpus, né? Não estamos discutindo liberdade de locomoção. Estamos, na verdade, discutindo o exercício da minha liberdade de pensamento. E ser mais relativo. A liberdade de manifestação, a liberdade de reunião. E isso é um direito constitucionalizado, né? Logo, nós estamos diante da possibilidade de impetração pela via do mandado de segurança. Indubitável, indubitável aqui que a gente vai estar diante da possibilidade de utilização de um mandado de segurança dentro desse contexto trazido. O que eu quero chamar a atenção aqui para a gente então elaborar a nossa peça. Deixa eu só abrir aqui o meu Word para a gente então começar a redação desse mandado de segurança. Deixa eu compartilhar a minha tela com vocês. Peraí. Deixa eu compartilhar a tela aqui, né? Então a gente vai lidar com a elaboração de um mandado de segurança. E aí a gente precisa pensar alguns pontos que são importantes, né? Já que a gente está falando do mandado de segurança. Primeira coisa, quando vamos elaborar essa peça, é ter em mente quem é o juízo natural e por que esse juízo natural. Bom, nós estamos diante de uma demanda que envolve, no mandado de segurança, pela sua própria natureza, a autoridade coatora personificada pelo comandante da Polícia Militar, mas, mas simultaneamente, temos aqui a figura do próprio Estado-alfa como pessoa jurídica de direito público interessada na questão, né? Então, a gente vai pensar aqui esse nosso MS, tendo como juízo competente, então eu vou endereçar ao juízo de direito, tá? Eu não sei qual ainda, vara de fazenda pública
estadual da comarca da capital do estado Alfa. Este seria, então, o nosso juízo natural, até por força do próprio Código de Processo Civil, e em cima disso, eu vou construir aqui o juízo natural. Então, bom, ao juízo de direito dá, bom, eu não sei qual vara da Fazenda Pública, o sorteio é que vai definir, pode ser que na comarca do Estado do Alfa tenha uma, duas, três, enfim, né? Eu preciso lembrar aqui, isso é uma questão extremamente importante, né? Extremamente importante, que se trata de um mandado de segurança coletivo, uma vez que quem está propondo é o sindicato, né? O sindicato está aqui representando essa categoria e, portanto, é ele quem vai aqui enfrentar essa questão. Bom, em cima dessa estrutura, né? Em cima dessa estrutura, vamos pensar aqui que a lei do mandato de segurança, lá no seu artigo 21, vai entregar aqui a legitimidade para nós, né? Então, quando eu abro a lei do mandado de segurança, ele vai dizer que o mandado de segurança coletivo, que tem a figura do sindicato representando os interesses de uma categoria, pode ser impetrado por partido político, com representação no Congresso Nacional, na defesa dos seus interesses legítimos, por uma organização sindical, opa, é um sindicato, perfeito, com pelo menos um ano de Constituição. Nosso sindicato aqui tem 20, então está dentro. E ele vai defender aqui os direitos líquidos e certos da totalidade dos seus membros, autorizado, portanto, pela Assembleia que definiu e deliberou por essa impetração. Então, voltando, voltando aqui para o nosso texto, né? O sindicato X, não, sindicato W, pessoa jurídica de direito privado, organizado sob a forma de associação sindical representativa de interesse de categoria profissional, registrado sob CNPJ de número X, com sede na rua X, número X, do bairro X, da capital do estado Alfa,
vem respeitosamente os seus advogados que abaixo assinam, conforme instrumento de mandato em anexo. Então, nosso documento número 1, com estabelecimento profissional, esses advogados também na comarca da capital do estado Alfa, com a presença de Vossa Excelência, impetrar na forma da lei, posso até dizer, do artigo 21 da Lei 12.016 de 2009, presente mandado de segurança coletivo com pedido liminar em face de ato ilegal e com abuso de poder perpetrado pelo comandante da Polícia Militar do Estado Alfa, tendo também próprio Estado Alfa como pessoa jurídica de direito público envolvida no caso, poderão ser encontrados para citação
na rua, tal, conforme fatos, fundamentos que passa a expor. Bom, aqui simplesmente é uma questão de estilo, tá? É óbvio que na prova da OAB, sendo feito de maneira manuscrita, ah, não dá muito para a gente fazer dessa forma, né? Mas você deixa aqui claro todos os elementos que o seu mandado de segurança tem que apresentar e tem que observar. Eu, particularmente, dividiria esse mandado de segurança em alguns pontos. Tendo em vista que se trata de um mandado de segurança coletivo, da legitimidade do sindicato impetrante, dos fatos concernentes ao presente litígio, da existência de direito líquido e certo dos substitutos processuais do impetrante, da necessidade de deferimento de medida liminar em favor dos substitutos processuais do impetrante, do pedido dos requerimentos, né? Só para a gente ter aqui como referência, vamos colocar assim. É uma mania minha, mas eu acho que ela pode ajudá-los, né? A gente sempre começar uma peça pelos seus tópicos, para que a gente possa visualizar o que eu tenho que escrever, por que eu tenho que escrever e qual é a ordem lógica dessa escrita, né? Então, simplesmente, em razão disso, consertar isso aqui para ficar melhor. Bom, então, primeiro problema, né? Primeiro problema que eu preciso levar em consideração.
Eu preciso contar uma historinha que o sindicato W, na forma do artigo 21 da Lei do Mandado, segurança, preenche a exigência normativa para que possa impetrar a ação constitucional em nome e interesse dos seus membros aqui representados como substituídos processuais. Vale lembrar que o sindicato impetrante foi constituído questão fala há mais de 20 anos, foi constituído há 20 anos atrás, razão pela qual preenche o requisito temporal definido pela legislação brasileira, bem como apresenta pretensão em defesa de direito de que, de certo, seus membros, que são todos trabalhadores de uma mesma categoria profissional, e aí vale lembrar que a gente vai encontrar no artigo 5º da Constituição de 1988 essa mesma informação, né? Então, trazemos ela aqui. Além do mais, a decisão de impetração do VRIT é fundada em deliberação tomada em Assembleia Geral Extraordinária, legalmente constituída
validamente tomada, né? Então, você juntaria essa ata como documento 2. Vou ver só como é que eu chamei, doc com letra maiúscula, né? Como documento 2 aqui, né? Então, você justifica aqui essa situação. Aliás, você poderia fazer até algo mais genérico aqui, da legitimidade do sindicato impetrante, e da legitimidade passiva dos impetrados. Então, você vai dizer que, em contrapartida, o comandante militar do Estado Alfa, por ter exarado decisão ilegal e abusiva e supostamente impediria a realização das reuniões e das passeatas, age com violação de direito líquido e certo dos trabalhadores sindicalizados. E aí você pode citar o artigo 1º da própria Lei 12.16 de 2009, Lei 12.016 de 2009, que é a Lei do Mandado de Segurança. Aí, vale lembrar que a Lei do Mandado de Segurança estabelece que deve fazer parte a pessoa jurídica de direito público aqui, né, interessada. Então, eu vou ter que cientificar o seu órgão de representação. Então, eu vou dizer que já o Estado alfa, aliás, uma vez que a Polícia Militar é a instituição que integra a estrutura dos estados
federados deverá participar do processo o mesmo ente, razão pela qual já se requer a ciência do estado alfa através da citação por meio de seu órgão de representação judicial. Então, a advocacia do Estado. Então, ok, eu identifiquei quem é o autor, eu identifiquei quem são os envolvidos, e aí tudo bem, beleza, tranquilo. Então, olha só, aí a gente basicamente volta para o caso. E aí a gente tem que contar o caso. Que, de certo modo, é uma cópia do enunciado da própria questão. É aquela situação onde você não pode inventar muita coisa. Deixa eu cortar um pouquinho, mas basicamente você traz aqui a fofoca do caso. É, então, como não tem outro método, outra mecânica processual para resguardar o interesse dos representados, na esperança de que o ato ilegal e abusivo seja corrigido pelo judiciário. Bom, então aqui eu trago o caso, explico o meu interesse e vou seguir.
É importante a gente dizer que o mandado de segurança, né, ele se justifica porque não cabe outra ação, não é caso de habeas corpus, etc, etc. Então a coisa fica bem tranquila com relação a esse ponto. Caso em questão, é, aclaramos, estão sendo lesados os direitos fundamentais, portanto, constitucionalmente previsto de livre manifestação de pensamento. Então, artigo 5º, inciso 4º, liberdade de expressão, 5º, 9º, bem como de reunião pacífica, artigo 5º, 16. Bom, isso porque não compete ao comandante de manifestações e passeatas pacíficas, exigindo a legislação brasileira apenas a comunicação daquele para que não se frustrasse, eventualmente, qualquer outra reunião ou manifestação que tivesse sido anteriormente convocada no mesmo local e no mesmo horário. Bom, uma vez que tal reunião independe de autorização do poder público, a comunicação de seu indeferimento materializa-se como ato
ilegal e até inconstitucional, além de praticado com excesso de poderes pelo impetrado e assim violando os direitos líquidos e certos dos associados do impetrante. Ponto. Vale dizer que se tratam de direitos coletivos, o que justifica a impetração do presente mandado de segurança na sua modalidade coletiva através da substituição processual do sindicato W. Ponto. A. Acostado. Presente. Petição inicial. Provas documentais do narrado, como ata da Assembleia que deliberou sobre a manifestação, cópia da comunicação ao comando da PM, bem como sua resposta negativa e proibitória. Ok? Então, aqui, você explicita que existe direito comprovado exclusivamente, documental, etc, etc. Vale até dizer, importante que se perceba que o presente mandamos dispensa a produção de quaisquer outros meios de prova, bastando para sua análise e procedência as provas documentais pré-constituídas anexadas. Aí o negócio fica completo. Você cria aqui um item onde está tudo bonitinho, está tudo certinho, está tudo show de bola.
Bom, próximo passo, né, é a questão da necessidade da medida liminar. Vamos lá. O artigo 7º da Lei do Mandato de Segurança determina que caberá ao magistrado que conhecer da ação constitucional, ao despachar a petição inicial, apreciar em sede de medida liminar, inaudita altera parte, deferimento para que se suspenda o ato ilegal abusivo que motivou o presente procedimento, ponto. Bastando que estejam presentes um fundamento relevante contra o ato impugnado e dois, sua análise posterior puder resultar de ineficácia quanto à medida a ser tomada. Ponto. Dessa forma, e para a doutrina, a figura da liminar do mandato de segurança, a própria tutela provisória trazida pelo CPC 2015. Portanto, no presente caso, humus boniuris, periculum in mora, cumulativamente. Ou seja, os documentos acostados à petição inicial deixam evidentes a existência de direito de manifestação
e de reunião sindicalizados e por parte da autoridade coatora. A pesa ainda emergência no deferimento da medida liminar, pois, conforme ata de AGE, esta está programa, programa, eita, programada para acontecer em prazo menor que de 10 dias, desse modo, o retardo na apreciação da suspensão dos efeitos do ato coator acabará por tornar sem eficácia a deliberação e impedirá a realização do evento. Ponto. Preenchidos pressupostos processuais, deve-se esperar deferimento da medida liminar aqui pleiteada. Bom, então, recapitulando, apresentei aqui o juízo, apresentei o impetrante, o impetrado, justifiquei quem é o impetrante, justifiquei quem são os impetrados, trouxe o argumento fático, trouxe aqui a presença de direito líquido e certo, baseado na lei do mandado de segurança, bem como nos institutos da tutela provisória do 299 e do 300, requer uma medida liminar fundada em fumos moniúris e periculo in mora, e deixo claro, né, essa situação. Né? Então, a urgência, de modo que eu preciso dessa medida. E preciso dessa medida para ontem. E aí eu passo para o meu final. Suposto, pede-se a procedência para que, por sentença, aliás, para que, em sede
de medida liminar seja concedida a segurança para suspender os efeitos do ato ilegal abusivo cometido pelo comandante da PM ao impedir a realização de passeatas e manifestações. Ponto. Deve, então, a autoridade coatora liminarmente se abster de praticar qualquer medida ou ato que venha impedir as reuniões e passeatas. Ponto. Ao final, pede-se a procedência com reconhecimento por sentença da confirmação da medida liminar de modo a atribuir a esta caráter definitivo. Ponto. Uma questão importante, tá? E aí eu quero chamar muito a atenção de vocês nesse momento, né? Seguinte, cuidado agora para vocês não perderem ponto. E exatamente agora, tá? 8h13, após 1h10 de aula, eu vou dizer para vocês algo que vocês vão errar na elaboração da peça. Lucrécio, essa é mais uma daquelas pragas de vó que eu estou jogando no vocês, porque quem não presta atenção vai errar isso agora e vai perder ponto. Não existe pedido de condenação em custas, não existe pedido de condenação em honorários sucumbenciais do mandado de segurança. Cuidado! Mandado de segurança não se aplica o artigo 85 do Código de Processo Civil. Não se aplica, tá? É errado, é pedido juridicamente impossível. E se você fizer isso, a OAB vai te tirar 1 ponto dos 5 pontos da sua prova, tá? Então, muito, muito, muito cuidado, tá? Muito cuidado. Não falar sobre isso. Logo, se eu não vou falar, né? Se eu não vou falar aqui de custas e honorários em condenação, eu já passo para o requerimento, né? Então você vai requerer aqui, na verdade,
Então, atenção. Hum. Também não vou falar.
Oi, me escutam? Demais? Jóia. Então, perfeito. De volta, né? Como você não vai falar de honorários, você não vai falar de, de custas, você vai requerer a notificação da autoridade coatora, a citação da pessoa jurídica de direito público para intervir no feito, a intimação do Ministério Público para atuar como fiscal da lei na forma do CPC. Detalhe, tá? Detalhe. Você não vai requerer provas, né? Na verdade, você só vai requerer o conhecimento da prova documental pré-constituída e acostada junto da petição inicial. Ponto. Né? Dessa causa, aqui o valor pode ser simbólico, valor de R$ 1.000, na forma do artigo usado. Capital do Estado-alvo, ano, advogado, OAB, e está pronto seu mandado de segurança. Está pronto seu MS. Não tem muita coisa para se falar mais que isso, não. Não tem muita coisa para se falar muito dentro do padrão de OAB, é isso. Né? Então, essa aqui é a peça, e ela fica, então, estruturada dessa forma em todas as suas etapas. Eu vou salvá-la, um minuto que eu vou salvá-la e encaminhar para vocês. Dúvida? Dúvida, pessoal?
Tá. Então, olha só, de novo, tá? Gabriela, Lucrécio e demais. Não tem pedido de custas e honorários. Não tem pedido. Não tem requerimento de todos os meios de prova. Não tem, tá? Tira isso da peça se vocês pensam que você pode falar isso sobre mandado de segurança ou vocês tomam a lambada. Beleza? Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui, então. Excelente noite para vocês. Beleza, professor. Boa noite.